Olá, pessoal. Estão aqui no nosso grupo de estudos. Já de primeira mão já vou pedindo desculpa que na segunda-feira eu tinha prova, não consegui fazer a leitura da metade do capítulo, mas vamos lá. Abri aqui a sala sexta-feira à tarde, mas assim vocês podem estudar aí no final de semana, se preparar para terça-feira, né? Então vamos lá, a gente está no capítulo 6, na página 237. Nossa, o capítulo 6 é o capítulo da formulação de caso, né? Medos, bloqueios e resistências. Então, a gente parou bem no meio dos bloqueios e resistências. Então, vamos lá. A primeira coisa a dizer sobre os medos, bloqueios e resistências, os FBRs, em inglês, Fears, Blocks and Resistance, é que eles são processos que podem afetar qualquer motivação ou emoção. As pessoas podem ter medo de sentir raiva, ansiedade, felicidade ou excitação sexual. As pessoas também podem ter medo de mentalizar e entender sua própria mente e a das outras pessoas. Estamos atualmente pesquisando os medos de ter consciência, alguns dos quais estão altamente correlacionados com depressão, ansiedade e medos da compaixão. Em segundo lugar, o conceito de FBRs como estratégias de segurança ou defesas, está longe de ser novo. Eles eram a base da psicanálise freudiana e do reconhecimento da natureza e do papel dos mecanismos de defesa inconscientes. Um conhecimento dos mecanismos de defesa é importante quando trabalhamos com FBRs relacionados à compaixão, que é o capítulo 4. Uma abordagem diferente dos conflitos que produzem FBRs tem sido o conceito de dialética. Desde filósofos como Platão e até Hegel e Marx, a dialética representa o processo em que duas posições contrastantes ou mesmo opostas, tese e antítese, podem encontrar uma síntese e uma nova organização. Um dos elementos cruciais da terapia comportamental dialética, DBT, desenvolvida por Linehan, é reconhecer que entre os indivíduos e dentre as mentes dos indivíduos existem conflitos complexos que precisam encontrar uma síntese, em vez de tentar suprimir um ao outro. Por exemplo, aceitar ou mudar, colocar as necessidades dos outros ou as próprias em primeiro lugar. Assim como os julgamentos morais, muitos desses conflitos na vida não podem ser decididos no pensamento dicotômico de sim, não, ou, e em termos de fazer, não fazer, mas precisam ser flexivelmente e contextualmente trabalhados. Entre os muitos conflitos potenciais da mente, a TFC foca nos conflitos entre aproximação e evitação, entre processamento da ameaça e impulsos positivos. Por exemplo, quero me aproximar das pessoas e sentir amor, mas também tenho muito medo de proximidade. Aproximar-se de alguém aumenta o medo, então se afaste. Afastar-se demais também aumenta o medo. Como na teoria da aprendizagem clássica, por exemplo, neurose experiencial, ameaça, punição versus conflitos com recompensa podem produzir desorganizações sérias na mente. Aí ele dá aqui uma sugestão. Veja Gilbert, 1922, sobre fragmentação, página 117, 417. A integração envolve a criação de uma base segura e pode envolver coragem compassiva para tolerar o medo de conectividade e o medo de desconectividade. As forças não estão se separando, mas são sintetizadas em novos níveis de consciência e comportamento flexível útil. Portanto, uma forma de conceituar os FBRs é em torno desses tipos de processamentos dialéticos. Há muitas formas de trabalhar com dilemas, dicotomias e dialéticas. Por exemplo, você pode convidar as pessoas a discutir ou escrever os prós e contras ou as vantagens e desvantagens de cada posição.
Na TFC, achamos útil incorporar cada posição, transformando-se nessa posição. Assim, por exemplo, você pode convidar as pessoas a se tornarem as razões para resistir à compaixão ou à mente resistente em uma cadeira e explorar seus pensamentos, sentimentos, motivos e medos. Depois, troque para uma cadeira diferente, que poderia ser as razões para não resistir, ou mesmo a cadeira da compaixão, e explore as razões para dar uma chance à compaixão, a ideia de o que você tem a perder. Mesmo que o cliente não tenha feito muito trabalho na mente compassiva, ele frequentemente consegue articular as ideias. Por exemplo, ele pode dizer: embora eu não ache que posso ser compassivo comigo mesmo, suponho que se eu pudesse, então, blá blá blá. E você pode guiá-lo com o que ele poderia sentir e o que a compaixão poderia ajudá-lo a fazer. Na entrevista motivacional, isso é chamado de conversa para mudança. Você pode perguntar as razões para experimentar compaixão a partir da cadeira da compaixão e refletir na cadeira da resistência, mas não se envolva em um debate como tal. Novamente, as técnicas podem ajudar as pessoas a entenderem a importância de reconhecer que temos múltiplas mentes, frequentemente conflitantes. Se o cliente conseguir compreender que sua resistência é, de certa maneira, uma forma de proteção, isso pode ser muito útil e, de fato, você pode perguntar diretamente: do que a mente resistente está protegendo você? Então, valide essa proteção. O que ajudaria a mente resistente? A principal intervenção terapêutica é ter alguma forma de possibilitar uma diferenciação e exploração e, idealmente, transformação dos dilemas internos e conflitos do cliente quando se trata dos FBRs. Veja o capítulo 8 e 9. Depois a gente vai chegar lá. Outra fonte de FBRs é quando as pessoas ficam presas em situações. Há uma longa tradição de ponderar por que os humanos se aprisionam em situações que são prejudiciais para eles. Os humanos endossaram todos os tipos de crenças muito prejudiciais. A crença dos astecas na necessidade de sacrificar até mesmo os próprios filhos para seus deuses é apenas um dos muitos exemplos. Em 1941, o psicanalista alemão Erich Fromm escreveu seu famoso livro Fuga da Liberdade, posteriormente publicado em inglês como Medo à Liberdade, em que observou que existe liberdade de, por exemplo, do controle de uma pessoa, de outra pessoa, e liberdade de, né, do controle de alguém, e liberdade para encontrar sua própria jornada de individuação. E apresentou ideias fascinantes que como podemos ter medo de nos libertarmos de relações persecutórias de famílias, religiões, grupos ou líderes e outras formas não úteis de viver. Também podemos ter medo para perseguir nossos próprios valores e nossa felicidade, em parte devido ao nosso medo de fracasso, vergonha, rejeição ou culpa. Há sempre uma tensão entre as buscas do indivíduo e a comunidade na qual ele está inserido. Os medos têm múltiplas razões, é claro, mas às vezes medos de compaixão podem também refletir medos de liberdade de e de liberdade para, e podem ter medo de abandonar essas autoavaliações negativas ou renunciar à vergonha pelas razões descritas no capítulo 4 e 5, que é o da autocrítica, vergonha e culpa, né? Gilbert e Irons ressaltaram que, às vezes, a coragem compassiva requer que nos rebelemos, usando o modelo de Milgram, de 1974, de submissão versus rebelião contra a autoridade para entender os estágios pelos quais as pessoas passam. Um estágio inicial é se tornar aberto, em vez de fechado. Ao insight de domínios de nocividade, aos ensaios de nocividade. Isso abre oportunidades para começar a duvidar da sabedoria ou da legitimidade de uma autoridade. Isso pode ser externo ou também nosso próprio autoataque hostil. O
O estágio seguinte é focar nessas dúvidas, começar a expressá-las e internizá-las. Em um terceiro estágio, podemos começar a nos alinhar com diferentes conjuntos de valores e sistemas de crenças, o que na TFC significa trocar para a mentalidade social de cuidado. No passo final, começamos a agir segundo nossos motivos escolhidos pessoalmente e seus valores. Cada passo pode ser um passo de coragem. Como Milgram observou, parte dessa coragem pode ser conseguir lidar com um senso de trair a causa, ser desleal com sua família ou seu grupo identificado, e pode estar associada a um senso de desconexão social e perda de identidade. Os estágios de rebelião também podem ser vistos como dimensões de assertividade. Assim, quando você estiver trabalhando com os FBRs da compaixão, tenha essas dimensões em mente, para ver se você está ajudando seu cliente a usar compaixão para se libertar, digamos, de uma relação persecutória interna ou de relações externas, ou se você está ajudando seu cliente a usar compaixão como uma base segura para se desenvolver e crescer, em que talvez exista um medo de mudar em termos de que no que ele poderia se transformar. Você também pode ver isso como abandonar e seguir em frente. Junto com a natureza básica das dificuldades do cliente, a formulação se beneficiará do desenvolvimento de uma compreensão dos FBRs do cliente. Então, por isso que os medos, bloqueios e resistências estão nesse capítulo da formulação, né? Muitas terapias psicológicas os têm enraizado em seu centro. Por exemplo, a abordagem psicodinâmica freudiana estava baseada na ideia de que os clientes tinham múltiplas resistências para compreender o que estava se passando em sua mente. Daí a geração dos conceitos de mecanismos de defesa. As terapias comportamentais tornaram a evidenciação central para os modelos terapêuticos. Os terapeutas cognitivos também escreveram sobre os desafios e a resistência à mudança cognitiva. Há claramente muitas formas diferentes de FBRs. É importante a forma como notamos e prestamos atenção aos seus efeitos, algumas vezes sutis. Considere que podemos gerar FBRs para qualquer desejo, motivo ou emoção. Você pode considerar seus próprios FBRs como terapeuta. Que tipo de clientes ou problemas você teria medo de ver ou não quer ver e tenta se desviar? Como para a maioria das intervenções psicológicas, precisamos de uma análise funcional. 1. Das causas e dos processos da manutenção dos FBRs. 2. Das competências e sabedorias necessárias para a sua remediação, como sugere a figura 6.1. Os FBRs às vezes requerem uma análise funcional detalhada e, por vezes, complicada das funções atuais e passadas, para ajudar os clientes a entenderem que seus FBRs relacionados à compaixão são frequentemente baseados em algum tipo de sabedoria sobre a necessidade de se protegerem do impacto da compaixão. Os FBRs não são sugeridos aos clientes como distorções cognitivas, desadaptações ou crenças disfuncionais, mesmo que, na realidade, esse possa ser o caso, simplesmente porque isso estabeleceria a textura, o contexto social e a estrutura errados para a descoberta guiada que arriscaria envergonhar o cliente. Em termos da análise funcional das causas, os medos usualmente estão relacionados ao processo do desenvolvimento da compaixão e às consequências percentuais de pensar, sentir ou se comportar de formas compassivas. Os bloqueios têm a ver com a falta de informação, má interpretação ou falta de oportunidade. As resistências comumente estão baseadas no medo, mas também podem ser desviadas
a má interpretação. A compaixão me deixará fraco ou baixará meus padrões, ou a considerar algo muito custoso. Então, por exemplo, deixa eu terminar esse parágrafo. Por exemplo, não ajudamos os imigrantes não porque temos medo ou não sabemos o que fazer, mas porque achamos que nos custa muito. É um exemplo, né, de ser muito custoso. Então, aqui não tem muita dúvida sobre isso, é bem simples. Assim, às vezes vem a dúvida, quando vem essas dúvidas, eu ficava assim, gente, será que eu não entendi direito? Isso é tão fácil. Então, assim, resistência é sempre uma má informação. A pessoa acha que compaixão é ser bonzinho, que compaixão vai enfraquecer e não que é uma qualidade de uma pessoa corajosa. É, às vezes a pessoa acha que ela vai ficar procrastinar, que ela, né, ser complacente, enfim. Normalmente a resistência é a mais fácil de tratar, porque quando a gente está explicando a psicoeducação, explicando tudo, a pessoa fala, então é isso, né? E muda o conceito, né? O pré-conceito que a pessoa já tenha, já fica mais fácil a pessoa ver que é isso. Os medos, normalmente, estão relacionados a experiências anteriores. Então, sei lá, fui traída por uma super amiga. Aí você começa a desconfiar da amizade, né? Se a pessoa ofereceu ajuda por um interesse, aí sempre o seu corpo, que é um corpo inteligente, vai te lembrar dessa situação. Se você teve um casamento que fracassou, que teve traição, quando você vai entrar num relacionamento novo, você vai ter medo que aquilo te aconteça. Então, é seu corpo funcionando bem. Ainda bem que ele lembra, né? Senão a gente repetiria os erros várias vezes. Então, é um alerta. E o bloqueio não teve compaixão, a pessoa não tem referência, né? Falta de informação, ela nem sabe o que você está falando, sequelada. Então, essa pessoa, normalmente, até eu perguntei isso para minha orientadora lá no diploma, se as pessoas que têm aquele tipo de vínculo, né, de apego, de apego, eu chamo temeroso, mas é o desorganizado, ansioso desorganizado, ela tem bloqueio. Porque se teve pai e mãe que machucava o filho, ela não conheceu isso, ela não teve base segura, porto seguro, ela não sabe nem do que se trata. Ela vai para a vida e você fala disso, a pessoa não sabe do que se trata, não sabe nem por onde começar. Aí você vai começar, né? É o mais difícil de tratar, vai começar lá, do toque, né? Do tom de voz, do acolhimento, para a pessoa começar a sentir. é, que ela tem uma importância, que pode receber a compaixão de alguém, que não é perigoso. Você ainda vai formar isso, né? Vai demorar. Os fluxos da compaixão. Há diversos processos envolvidos no SFBRs ao ser compassivo consigo mesmo, compassivo com os outros e aberto à compaixão dos outros. Os FBRs, conforme medidos por nossas escalas, podem afetar todos os três fluxos da compaixão. Matos, Duarte e Pinto Gouveia exploraram as origens do medo da compaixão em 302 pacientes de uma comunidade. As análises de caminho revelaram que os medos de ter compaixão por si mesmo e de receber compaixão dos outros, mas não os medos de ter compaixão por e para os outros, mediavam os efeitos da memória traumática de vergonha, da centralidade da memória da vergonha e das memórias iniciais de calidez e segurança em sintomas depressivos, ansiosos e paranoides. Vergonha e falta de calidez no início da infância podem tornar os indivíduos temerosos de se aproximarem dos outros. As memórias de vergonha na infância estão significativamente ligadas a medo da compaixão. Então, passado, experiências anteriores que não foram legais, isso é o medo. O medo de ser compassivo com os outros está associado a traços como narcisismo, hipercompetitividade e autoambição implacável.
Os medos de compaixão também demonstraram reduzir a expansividade moral. Em uma meta-análise que reuniu 4.723 participantes, Kirbandey e Sagar descobriram que o maior efeito em problemas de saúde mental era relacionado ao medo da autocompaixão, seguido de perto pelo medo de receber compaixão dos outros, e que o medo de dar compaixão estava muito menos associado a problemas de saúde mental. E em uma grande amostra de 400 adultos portugueses, Coelho e colaboradores encontraram que a ligação entre eventos na vida e depressão era, em parte, mediada pela vergonha externa e pelo medo de receber compaixão dos outros, mas não pelos medos de autocompaixão. A vergonha e os medos de receber compaixão estão fortemente ligados. Carvalho, Pinto Gouveia, Gilanders e Castilho também identificaram que medos de receber compaixão dos outros estavam associados à segurança social, mas novamente associados mas novamente não tanto à compaixão. Já a vergonha, a autocompaixão. Já a vergonha, os medos de revelação e proximidade de senso de não merecer são fontes fortes de medo de compaixão dos outros. Naismith, Kerr, Moawley e Ferro, nossa, quanta gente difícil. Também encontraram temas de desconfiança dos outros em alguns grupos de clientes. Em um estudo fascinante, Meredith e Purdom constataram que os medos de receber compaixão estavam ligados à ansiedade, ao passo que os medos de ser compassivo com os outros estavam ligados a transtornos obsessivos compulsivos. Esse último é interessante porque esses clientes podem ter medo de contaminar os outros. Best colaboradores viram que os medos de receber compaixão dos outros estavam significantemente correlacionados negativamente e experiências de segurança social, e ambos estão ligados à solidão. Em um estudo internacional de 21 países, com 4.057 participantes, encontramos que medos de compaixão estavam significantemente ligados à depressão, à ansiedade, ao estresse e a medos da Covid-19. Há dimensões óbvias e muito simples que podem afetar os FBRs. Por exemplo, é mais fácil ser compassivo com pessoas que conhecemos, gostamos e confiamos de que com pessoas que quem não sentimos isso, e evidentemente é muito mais fácil aceitar compaixão de pessoas que conhecemos, gostamos e confiamos. Ocorre o mesmo conosco. Quanto mais não gostamos de nós, mais difícil pode ser ter compaixão por nós. Obviamente, também, se estamos procurando compaixão dos outros por sofrimento mental, isso pode exigir que estejamos abertos à revelação da vergonha. Aqui, o grau em que confiamos nos outros com a revelação da nossa vergonha é importante. Como a revelação da nossa vergonha é importante. Indivíduos narcisistas podem ser agressivos quando começamos a explorar seus medos, algumas vezes negados, de compaixão pelos outros. Terapeutas novos na TFC podem ser dissuadidos quando se deparam com FBRs fortes, em vez de assumirem a posição mais comportamental, que é a de que essas são formas de evitação experiencial e devem ser tratadas como tal. De fato, para muitos dos clientes mais problemáticos, os FBRs são o principal foco da terapia. Fiquei surpreso quando terapeutas disseram que identificaram que os clientes tinham dificuldade com a compaixão e eram desdenhosos nos esforços para trabalhar com a compaixão e, portanto, eles decidiram não buscá-la. Isso é quase como dizer a um cliente com pânico é quase como dizer que um cliente com pânico tem dificuldade com a ansiedade. Portanto, o terapeuta decide não se engajar ou não ajudar a não sentir ansiedade. De fato, às vezes, em vez de se engajar em programas de exposição importantes, alguns terapeutas podem ficar ansiosos sobre
engajar a ansiedade, a raiva ou o luto do cliente que pode emergir na jornada da compaixão. Os terapeutas podem não ter certeza de como colocar os FBRs no palco central e ajudar os clientes a entenderem que haverá razões funcionais para os FBRs. Como explorado em mais detalhes a seguir, um FBR comum é interpretar mal e confundir compaixão com a necessidade de ser agradável, gentil e não poder ficar com raiva, ou ter pensamentos e sentimentos vingativos ou certas fantasias sexuais. Deixa eu fazer um pausa aqui. Oi, pessoal, eu tinha feito uma pausinha, porque eu fui pegar meu filho na escola, já passei em casa, já deixei na anotação, já até troquei de roupa, porque já estava suada, descabelada, mas voltei aqui, vamos lá. Então, estamos aqui na página 241, a jornada até a compaixão. O que é descrito a seguir é principalmente para o tipo geral de FBRs comuns, mas, como mencionado no começo desse capítulo, indivíduos que estão, por exemplo, no espectro autista ou que têm problemas com abuso de substâncias, controle de impulsos e comportamento criminal precisarão de habilidades ou serviços especialistas para sua TFC. Embora existam muitos estudos com autorrelatos sobre FBRs, também há estudos examinando os processos de mudança da compaixão durante o curso da terapia. Lawrence e Lee exploraram o desdobramento do processo de experienciar compaixão na terapia do trauma focada na compaixão. Eles descobriram que, para alguns, a compaixão parecia alheia e até mesmo desagradável, que os clientes não conseguiam realmente ver como a compaixão ajudaria e pareciam um pouco sem esperança, não merecedores de compaixão e sendo mais dominados pelo autocriticismo. Perto do final da terapia, no entanto, eles tiveram uma maior consciência da natureza evolutiva mais profunda da compaixão, um senso de humanidade compartilhada e pertencimento, e ser capaz de desfrutar mais a vida e ser capaz de aguardar com expectativa pelo futuro. Crucial para o processo foi a relação terapêutica. Em um estudo inicial, quando trabalhava em hospital dia, convidei os clientes para serem participantes de um grupo de TFC e contribuírem para a pesquisa. 10 clientes foram voluntários. Na verdade, conduzimos o grupo por alguns anos antes de 2006, mas alguns revisores de revistas científicas, para ser educado, não ficaram entusiasmados com a ideia da TFC. Muita coisa aconteceu em quase 20 anos. Nessa época, as primeiras sessões em grupo foram marcadas por forte resistência. Houve resistência ao modelo, resistência ao conceito de compaixão, resistência ao que a compaixão provocava e resistência a algumas das práticas de compaixão, particularmente as práticas de respiração e visualizações. De fato, havia muito poucas coisas às quais os participantes não eram resistentes. Nossa, precisa ser persistente, né? Entretanto, o grupo foi conduzido de uma maneira amigavelmente colaborativa e os participantes acharam que a TFC era uma boa ideia a princípio, mas não conseguiram imaginar como isso iria funcionar ou como iria ajudá-los. Eles ficaram muito animados por poderem nos dizer como poderíamos melhorar e onde estávamos errando. Eles ofereceram sugestões de melhoria. No final do grupo e no acompanhamento, os clientes consideraram que, embora já tivessem feito muita terapia no passado, isso foi revolucionário. No acompanhamento, um deles escreveu e leu para o grupo uma carta muito comovente, incluída no artigo de 2006. Alison Kelly e colegas, que conduziram inúmeros estudos sobre TFC para transtornos alimentares, conduziram um estudo qualitativo dos FBRs, examinando os prós e contras percebidos de desenvolver autocompaixão. Eles apontam que esses clientes podiam ter medo de perder o autocriticismo e seu controle, um tema também identificado por Tierney e Fox. Eles também se sentiam não merecedores e temiam revelar tristeza e vazio.
Seu estudo recrutou 37 indivíduos por meio de anúncios na comunidade e no campus para as pessoas com dificuldades alimentares e satisfaziam os critérios do DSM-5. Foi informado que seria um estudo examinando estratégias de autoajuda para estresse cotidiano. Eles receberam um guia em áudio com definições de autocompaixão e como ela pode ser útil. Os participantes escreveram suas reflexões. Surgiram 10 temas subordinados, abrangendo preocupações de que a compaixão poderia deixá-los pior de várias maneiras e que não era merecida. Em contrapartida, eles achavam que se pudessem desenvolver autocompaixão, isso poderia melhorar sua saúde física e mental, sua confiança e seu crescimento pessoal. Um tema muito comum para muitos tipos de clientes é que a autocompaixão, de alguma forma, fará com que percam a ambição e a motivação, e também com que piorem. Se você tem convivido com um intenso medo de fracasso e está tendo dificuldades para evitar a inferioridade, que é focada na ameaça, veja o capítulo 4, pode parecer muito estranho que você possa conquistar coisas ou mesmo querer conquistar coisas sem esse sistema motivacional, impelido pela ameaça. É por isso que é tão importante ter descobertas guiadas, como no capítulo 5, para realmente considerar o fato de que a compaixão é mais encorajador, corajoso, buscador de sabedoria e moral de todos os sistemas motivacionais. É a mentalidade social que vai ajudá-lo a se erguer se você cair. E não vai chutá-lo quando as coisas derem errado, como o autoataque faz. Essa compreensão geralmente é crucial para os clientes. Outro tema central é que eles observaram que é comum e discutido no capítulo 9, e a seguir é que a compaixão abra a mentalidade social de cuidado e, portanto, abre as memórias difíceis que estão nessa mentalidade. Veja o capítulo 1 sobre os primeiros dias da TFC. Quando começamos a nos engajar no nosso sofrimento, em vez de evitarmos ou nos defendermos contra ele, o que emerge no primeiro caso pode não ser sentimentos calmantes, mas de tristeza, perda e algumas vezes raiva em relação às experiências passadas e situações atuais na vida. Kelly e colaboradores também destacam o fato de que nos tornamos compassivos, de que nos tornarmos compassivos nos deixa mais sensíveis não só ao nosso próprio sofrimento, mas também ao dos outros. E isso também pode ser doloroso. Esse foi um tema também discutido no capítulo 1. Alguns colegas também observaram que as práticas da TFC os mudaram e os deixaram mais sensíveis ao sofrimento do mundo. Mudando as mentalidades sociais. A TFC busca mudança radical na organização da mente, partindo da orientação para o medo competitivo, rechaçante, de rejeição e um mundo humilhante, que temos que nos esforçar para acompanhar. Veja capítulo 4, e chegando a uma necessidade de cuidado e compartilhamento. Não é apenas como pensamos sobre nós mesmos, mas como nos contextualizamos em nossos ambientes sociais para nos sentirmos socialmente mais seguros e capazes de construir e valorizar conexões sociais de cuidado. Precisamos nos relacionar de forma diferente, não como submissos, agressivos ou distintos, mas como compartilhadores de cuidado, como compartilhadores e cuidadores. Dada a ideia de uma reorganização radical nas mentalidades sociais e as evidências de que as terapias bem-sucedidas podem mudar os fenótipos, suspeitamos que esse pode ser o caso para a TFC, pelo menos para aqueles com problema de saúde mental complexos e com históricos problemáticos. Minha colega Marcela Matos
está realizando esse estudo. Isso será útil para os terapeutas se eles reconhecerem que a TFC sempre foi uma abordagem baseada no estado cerebral, veja o capítulo 2, e não apenas a oferta de alguns exercícios e visualizações. Interessante, né? FBAs comuns. Já discutimos alguns deles, mas aqui eles são reunidos sob temas comuns. Senso de merecimento. Sentir que não merecemos compaixão é uma questão muito comum que algumas vezes está ligada ao auto-ódio e a altos níveis de autocriticismo, capítulo 4 e 5. O problema aqui é que o auto-ódio não é simples e está ligado a conflitos tanto conscientes quanto inconscientes. Paul e McPherson exploraram e identificaram inúmeras crenças básicas dos FBRs em clientes deprimidos, como: sou o meu pior crítico, posso compreender as coisas nas outras pessoas, mas não as aceitaria necessariamente em mim. Quando estou deprimido, realmente não gosto nem um pouco de mim, portanto, não tenho como sentir compaixão por mim. Conheço pessoas que são muito gentis consigo, são boas e cuidam de si, e acho que elas estão em muito melhor situação, mas acho que eu realmente nunca vou ser capaz de fazer isso. Quando me sinto deprimido, é quase impossível ser clemente comigo, pois quando me sinto deprimido, acho que é minha culpa. Em um estudo recente, Ashfield, Chan e Lee examinaram o processo de mudança em pessoas que estão tentando usar a TFC para estresse pós-traumático complexo e, novamente, destacaram os FBAs muito semelhantes. Por exemplo, um cliente mencionou: eu mereci tudo o que aconteceu comigo. Então, tudo o que aconteceu, absolutamente mereci. Por isso, sou patético, um fracasso, sou fraco. E tudo o que aconteceu é completamente minha culpa. Esse foi o resultado. Você sabe que foi. Eu mereci isso, tudo isso. Esse é um tema comum, arquetípico, muito familiar no autocriticismo. Veja capítulo 5. Para pessoas assim, é importante estabelecer o padrão de seu pensamento. Você pode refletir sobre o fato de que, então, você se sente assim porque se deu mal em alguma forma ou errou de alguma forma, não consegue ter compaixão, existe uma conexão entre se dar mal e não se permitir compaixão. Você pode convidar o cliente a refletir sobre a ideia de que, então, você acha que compaixão é algo que é bom ter, mas só pessoas boas podem ter? E depois, entendo, isso é interessante. Podemos explorar de que formas você se sentiria mal se você tivesse alguma coisa que só pessoas boas poderiam ter. Note que você está se engajando em explorações cognitivas precisas de que forma você se sentiria mal, e não simplesmente incluindo isso em uma generalidade de sentir-se mal. Então, dependendo do cliente, você pode ajudá-lo a dar um passo atrás, dizendo algo como: ok, mas podemos fazer isso juntos, um experimento, mas podemos fazer juntos um experimento de pensamento? Supondo que você começou a realmente pensar que parte do que aconteceu não foi culpa sua, por ter um cérebro complicado que você nunca escolheu e devido às circunstâncias na vida que você nunca escolheu, suponho que você começou a ver tudo isso, talvez apenas um pouquinho. Como seria isso? Qual seria seu maior medo de começar a ver a vida em termos de um ser humano que teve dificuldades e foi prejudicado por isso? Ué, meu livro tá... Você está tentando ajudar o cliente a explorar a resistência como baseada no medo e a mergulhar fundo nesse medo.
ele pode resistir a isso. Nesse caso, você pode recuar um passo e ter uma discussão gentilmente amigável em torno de algo como: ok, posso ver que você está muito preocupado com lidar com o fato de ser um ser humano que apenas se encontra aqui, que não teve nenhuma escolha quanto a isso, nem quanto às experiências da vida, que foram bem difíceis e moldaram você. Tenha em mente que o seu comportamento e o seu tom de voz definem a forma como o cliente realmente experiencia essas discussões. Agora, dependendo do cliente, posso acrescentar algo como: talvez seja mais fácil ter essa raiva com você do que ter que enfrentar uma tristeza profunda e a solidão e o medo que podem estar por trás dela. Nossa. Essas não são interpretações, mas são denominadas sondagens socráticas. Observe como elas se encaixam para o paciente. Para pessoas fechadas ou entorpecidas, elas vão ter um olhar quase vazio quando você disser isso. Você pode não acrescentar lentamente, acrescentar lentamente, gentilmente. Posso ver que essa ideia me deu meio um branco, como se talvez fosse muito difícil pensar sobre isso nesse momento. Para alguns clientes, você pode apresentar isso como uma pergunta, mas para outros será uma declaração da sua observação. Uma das razões para oferecer essas sondagens é oferecer consciência empática ao seu cliente, mostrar que você está em sintonia com as coisas das quais ele talvez esteja afastado por todos os tipos de razões. Quando ele ouve que você está em sintonia com ele, isso pode lhe dar uma sensação de alívio e uma base segura. Outros clientes têm muito medo dessa ideia, porque isso ressalta que temos muito menos controle do que pensávamos sobre o que somos e as versões do que nos tornamos. Mas, para aqueles que estão tentando desesperadamente controlar suas vidas, essa pode ser uma ideia resistida. No entanto, novamente, você pode entrar em sintonia com isso e refletir sobre essa questão com eles. Se toda a nossa vida estivermos desesperadamente tentando manter o controle ou encontrar controle, então ter alguém como eu sugere que, na verdade, muito do que somos e nos tornamos não foi diretamente escolhido por nós, apenas nos encontramos aqui com um cérebro como esse, e isso pode ser muito assustador, mas acho que a ideia é que, quando começamos a entender isso, começamos a ver formas de ter controle genuíno e de não sermos controlados pelo sistema de ameaça. Novamente, essas são apenas ideias e, na verdade, depende dos seus clientes como essas discussões socráticas se desenvolvem. Merecimento e culpa. Então, a primeira, né, esse senso de merecimento. Agora, o merecimento e culpa. Uma manobra simples da descoberta guiada pode ser explorar. Desculpa. Qual seria seu maior medo de ter alguma coisa que você achava que não merecia? Você já teve experiências como essa no passado? Você se preocupa que as pessoas possam vê-lo como alguém que recebe coisas que não merece e menosprezem você, ou queiram tirá-las de você, ou puni-lo por isso? É óbvio que as pessoas podem se sentir culpadas se rebelarem coisas que acham que não merecem, mas terapeuticamente você pode investigar o que há por trás disso. Às vezes, o senso de merecimento gira em torno de como as pessoas sentem que as coisas que deveriam ter controlado e não controlaram.
Não é tanto uma sensação de fazer coisas ruins, e sim de não impedir que as coisas ruins aconteçam ou decepcionar as pessoas que lhes dá a sensação de não merecimento. Aqui pode ser muito importante distinguir vergonha de culpa. Capítulo 4. Quando a culpa genuína, trata-se de ajudar a pessoa a elaborar isso e, particularmente, o luto de reconhecer que ela causou ou falhou em prevenir coisas prejudiciais. É evidente que, se as pessoas não tivessem culpa, essa questão específica do merecimento não surgiria. Se houver dano genuíno, não importa a razão, então o perdão não pode ocorrer até que a pessoa tenha lamentado e sido capaz de processar o remorso. Assim, assim sendo, a compaixão pode ser complicada. No entanto, é construir sua mente compassiva o que os ajudará a enfrentar a culpa. Também podemos ajudá-los a reconhecer que o não merecimento baseado na culpa faz parte de um sistema de compaixão, é nos sentirmos mal sobre o sofrimento que revela a nossa preocupação compassiva pelo outro. Apontar isso pode ser uma revelação. No entanto, a compaixão não é concebida como uma punição, como acontecesse com as crianças. Fôssemos desobedientes e por isso não podemos assistir televisão. É um mal entendido muito comum achar que a compaixão se torna um tipo de recompensa pelo bom comportamento e que não a permitir é uma punição merecida. Além disso, às vezes gostamos de assumir que temos mais controle do que realmente temos, ou que devemos ser menos vulneráveis a pressões sociais do que somos. E isso é particularmente importante para estarmos presos em situações prejudiciais. Considere alguém que foi agressivo ou mesmo violento. Coragem compassiva é reconhecer o abuso que o próprio indivíduo experienciou, quando criança, por exemplo. E o medo, o luto e o desligamento das emoções que isso deixou nele e que o levaram erroneamente a ter o tipo de cérebro que pode ser prejudicial. Ver capítulo 4. Quando conseguimos deixar de lado a vergonha e a culpabilização, estamos muito mais abertos ao engajamento honesto. A culpa nos possibilita fazer uma ponte empática até o dano que causamos. A troca da vergonha para a culpa nos faz sair da preocupação com o self e a autoapresentação e ingressar na mentalidade social de cuidado. Nessa mentalidade, podemos experienciar tristeza e pesar associados a remorso. Pesquisas sugerem que é difícil experienciar remorso triste se estivermos fechados em nossas emoções, devido ao dano que nos foi causado, como já mencionado no capítulo 4. A parte difícil é reconhecer que nenhum de nós é invulnerável à nossa história e que, se eu cresci em um ambiente violento, posso ser violento também. Se fui criado em uma sociedade romana, então também posso gostar de ter escravos e ir a jogos de gladiadores. Compaixão é a coragem de mergulhar na dor e no lado obscuro de ser humano. Precisamos ser cuidadosos com o narcisismo, que dita que eu devo ser invulnerável às pressões que criam aqueles outros tipos de mentes que podem ter dificuldades de saúde mental ou fazer coisas prejudiciais a si mesmo e aos outros. Não sou como as outras pessoas e, diferentemente das outras pessoas, devo ser capaz de resistir às minhas construções biológicas e sociais. Na verdade, é o oposto. É a consciência atenta e exatamente isso, nossa humanidade comum, que nos coloca no caminho para a compaixão. Isso me possibilita abrir mão das ilusões narcisistas dessa versão do self, me tornar mais humilde e perceber que preciso entender e treinar minha mente.
Por isso que pode ser útil compartilhar com alguns clientes o poema do monge budista Thich Nhat Hanh, intitulado Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes, disponível em qualquer ferramenta de busca, que fala dessas questões. Assim, lamentamos não só o dano que causamos, mas também o fato de que, como espécie, podemos ser um absoluto terror e que todas as vidas carregam as tragédias da impermanência. Como algumas vezes é dito, ninguém sai daqui vivo. Os terapeutas, portanto, precisam ser claros sobre alguns desses processos, caso contrário, a compaixão pode se tornar simplista e ineficaz. Veja capítulo 1. Ah, é claro, muitos tipos de culpa. A mãe de Julie era incapacitada e constantemente deprimida. Julie tinha fortes fantasias de que, se sua mãe morresse, ela poderia encontrar uma nova mãe. Viver com isso por muitos anos fez com que ela se sentisse indigna e não merecedora de compaixão. O marido de Sandra estava fora. Ela foi convidada para uma festa e fez sexo com um dos convidados. Algumas vezes, um senso de merecimento está ligado a um segredo e a um senso de self não revelados. Ainda podemos sentir culpa e muita tristeza por acidentes genuínos, por exemplo, de carro, e erros como uma gravidez indesejada. Vou deixar isso aqui. Então, merecimento e culpa, né? Então a gente falou senso de merecimento, merecimento e culpa, e agora explorando o escondido. Como princípio geral, então, questões ligadas a merecimento estão centradas em questões de culpa e, em outras situações, ao segredo não revelado. Em alguns casos de abuso sexual, as pessoas podem ter vergonha de alguns dos sentimentos que tiveram. Algumas vezes é difícil saber, mas se houver suspeita de segredos não revelados, você pode querer apenas abortar suavemente como. Às vezes podemos afastar a compaixão devido a coisas que temos medo de revelar ou falar a respeito. Talvez sobre alguma coisa que nos envergonha. Não estou dizendo que esse é o caso para você, mas eu gostaria que você soubesse que estou ciente de que, às vezes, esse pode ser um problema para as pessoas. Algumas vezes os clientes conseguem se dar conta de que sua resistência à compaixão é quase uma punição por manterem segredos. Uma questão importante aqui é a sua comunicação não verbal. Tenha em mente alguns temas discutidos no capítulo 4. Se o cliente indicar que esse pode ser o caso, então você pode explorar a mentalização como uma pergunta como: você está preocupado sobre o que aconteceria na minha mente se você falasse sobre essas coisas? Ou o que você acha que eu sentiria e pensaria sobre você se você me contasse o que está pensando? Se o cliente acenar com a cabeça ou concordar e estiver preocupado com o que você pensará, você pode empaticamente fazer conexão com o fato de que essa deve ser uma posição solitária assustadora. Mas não o pressione a revelar. Para começar, basta apenas reconhecer o dilema. Você pode perguntar gentilmente: sem me contar qual é o problema, qual a sua preocupação sobre o que pensaria ou sentiria sobre você? Então, não de uma tranquilização superficial, mas apenas reconhecer a dor do dilema e possibilite a exploração em torno dele. Você pode perguntar: o que acontece no seu corpo se você falar sobre isso? Compaixão, aterramento e coragem podem, então, ser úteis
de explorar. Essa ponte empática pode ajudar o cliente. Jung frequentemente defendia que o segredo com culpa era uma fonte mais comum de sofrimento mental do que geralmente é reconhecido. Às vezes, resistências escondem emoções ocultas, não resolvidas. Também, não, sobretudo, quando há muito auto-ódio. Isso é explorado com mais profundidade nos capítulos 4 e 5 em relação à vergonha e ao autocriticismo. Considere alguém que sente que não merece compaixão devido a abuso ou porque odeia a si mesmo. Ele pode dizer: por que eu iria querer compaixão por alguma coisa que odeio? A habilidade de usar diálogos socráticos guiados para começar a revelar os segredos por trás disso. Você pode fazer várias sondagens no caso de um abuso, como: muito embora fosse uma criança, sei que você sentia que, em parte, era culpado pelo que acontecia. Mas e quando as pessoas que lhe causaram o dano? Quais são os seus sentimentos em relação a ela? Se o cliente se fechar em torno disso, então você pode suspeitar de que tem um medo da raiva em suas mãos que precisará ser trabalhado. Se por outro lado ele reconhecer a raiva, nem todos sentem raiva, alguns sentem mais tristeza ou medo, então você pode ir atrás disso. Por exemplo, você poderia dizer: embora você não sinta que mereça compaixão, você sente que tem o direito de sentir raiva? Você já pensou que talvez a habilidade de sentir raiva pelo dano que foi feito a você é uma forma de posição compassiva? Hum. Considere que os clientes frequentemente encontram na internet que ser compassivo significa que você precisa ser gentil e bom. Discuta como sentir coisas é muito diferente de fazer coisas. Para indivíduos que estão desesperadamente tentando encontrar uma base segura e algum tipo de sentimento relacionado à sua própria bondade e seu valor, eles podem ondear sua própria raiva, ao passo que reconhecer isso lhes dá uma sensação de poder e proteção. Tanto a raiva escondida quanto a aberta podem ser um dos grandes FBRs, como disse um cliente. Às vezes tenho essas raivas e quero esmagar as pessoas ou simplesmente gritar o mais alto que puder. Às vezes eu apenas me acordo e já existe raiva em mim se espalhando. Eu me odeio quando estou assim. De jeito nenhum posso ser compassivo com isso. Se você realmente soubesse que se passou na minha mente, não estaria sugerindo compaixão para mim. Aqui, novamente, ajudamos o cliente a reconhecer que muitas vezes a raiva surge de um profundo sentimento de vulnerabilidade, que raiva e ódio são respostas não escolhidas a alguma coisa que nos tipicamente provém de ser machucado, e é para a dor que vai a compaixão. Quando maior a dor, maior a raiva. Use constantemente ideias desgovernantes de que raiva é um algoritmo, um programa de proteção cujo volume é aumentado quando estamos feridos. Passo a passo, você convida o cliente a constantemente olhar para trás da raiva e tentar se perguntar: de que forma estou machucado? De que forma me sinto vulnerável e perdido, decepcionado e desconectado? Pode ser um processo lento e corajoso e às vezes pode liberar um sentimento intenso que pode dar início a outro processo dissociativo.
A TFC foca nas Big Threes, raiva, ansiedade e tristeza, e como elas podem estar em conflito e se virar umas contra as outras, suprimir umas às outras, causar dissociação ou negação uma das outras, que é o capítulo 9. Há algumas abordagens terapêuticas que abordam essas dificuldades. Construir uma mente compassiva possibilita que o cliente tente essas intervenções com uma fundamentação diferente. Ajude as pessoas a reconhecer que a compaixão é auto-honestidade e coragem para enfrentar o lado escuro. Você pode convidar os clientes a pensar: como você se sentiria se percebesse que sua mente compassiva queria ficar do seu lado e entende completamente sua experiência de raiva? Como isso soa para você? À medida que vai conhecendo o seu cliente, às vezes você pode usar a empatia preditiva. Por exemplo, como uma cliente que tinha um histórico muito difícil e abusivo já havia sido estuprada e que havia indicado que tinha fantasias agressivas, temerosas, e que, se eu soubesse o que passava na mente, acharia que ela não merece compaixão. Mencionei que talvez ela tivesse fantasias de querer cortar o genital dele e grudá-lo em algum lugar. Ela esboçou um leve sorriso, embaraçando com um tipo de reconhecimento, mas achou que isso não poderia fazer parte da TFC. Isso possibilitou que ela começasse a falar não só sobre o abuso ter sido angustiante, mas que parte do seu sentimento de não merecer compaixão estava em torno das suas fantasias sádicas, que, às vezes, podiam fazer sombra às fantasias masturbatórias que a indignavam. Há também o senso de self que ela havia se tornado em vez de ela poderia ter sido. A pessoa que eu poderia ter sido poderia merecer compaixão, mas não a pessoa poderia merecer, mas não a pessoa que me tornei. Reconheci o quanto isso é angustiante, mas também como podemos entender esses processos devido ao processo do cérebro complicado, devido ao nosso cérebro complicado. Então, continuei discutindo que a compaixão é pelo lado obscuro. Explorei o conceito de versões diferentes de nós mesmos e diferentes padrões dentro de nós, que todos nós estamos executando programas. E como podemos não nos identificar excessivamente com eles, entre outros assuntos? Ela recolheu posteriormente que não tinha ideia de que a compaixão era sobre isso, sobre como se engajar no lado obscuro de uma forma que seja cuidadora e apoiadora e reconhecer a dor que dá origem a essas formas de sofrimento. Quando podemos ver uma fantasia como fantasia sem que ela nos defina, abandonamos a identificação excessiva com o lado escuro, obscuro, e ele é uma parte de nós, mas podemos citar outros padrões também. Saber onde está meu lado obscuro é saber onde coloco minha vela. Deu uma pausinha aqui, só um minuto. Portanto, as fantasias do lado obscuro, especialmente as agressivas, podem ser problemáticas. Embora convidemos as pessoas a explorá-las na sala de terapia, também somos claros sobre não as representarmos. Na verdade, para algumas delas, se fizéssemos isso, acabaríamos tornando muitos cafés da manhã nas prisões de Sua Majestade. Posteriormente, a cliente reconheceu que a TFC a ajudou a revelar e tolerar sua raiva sádica
e ainda se sentir compassiva consigo. O self-compassivo alcança a dor por trás das fantasias sádicas e ali inicia o processo de luto. Algumas vezes, você não consegue obter os impactos mais profundos da compaixão, a menos que atravesse os portões da vingança. Mas é claro que você não quer ficar emperrado ali. Sempre procure a mágoa e a dor que se escondem atrás dela. Outra cliente mencionou que às vezes tinha tanto ódio pelas pessoas que essa era uma razão fundamental porque achava que não queria ou não merecia compaixão. Novamente, o truque para aprender a ser compassiva com a dor que gerava a vingança. Ajude a reconhecer esse lema comum de que pessoas machucadas machucam pessoas. Não escolhemos ou planejamos ter cérebros que fazem isso, mas eles fazem. Alguns clientes, mas eles fazem. Alguns clientes têm a visão de Groucho Marx de que eu não seria membro de um clube que me aceitasse como membro. Um cliente disse que gostaria de sentir que poderia ser uma pessoa compassiva, gostando de fazer parte daquele grupo, mas achava que se estivesse mais conectado com o grupo, ele de alguma forma o contaminaria. Esses são indivíduos que têm crenças de que, de alguma forma, estão prejudicando as pessoas ou que as pessoas vão sofrer quando eles estiverem por perto. Assim, as crenças precisam ser exploradas em detalhes funcionais. Por exemplo, qual parte delas é contagiosa ou uma praga? Novamente, algumas vezes é útil explorar uma possível raiva não reconhecida associada a esse tema. Para outras pessoas, você pode perguntar: que parte da definição você não merece? Por exemplo, ser sensível ao sofrimento ou não desenvolver formas sábias de ser útil. Mais uma vez, você pode chamar a atenção para o cérebro complicado e também para o fato de que depois que ela tiver desenvolvido sua mente e seu corpo compassivos de uma forma específica, ela poderá escolher se os usa ou não. Tente se manter aberto e alegre e não crítico. Não merecimento baseado na vergonha. Esse outro não merecimento era baseado na culpa, né? Merecimento e culpa, explorando o escondido, que são essas coisas, e o merecimento baseado na vergonha. O não merecimento baseado na vergonha está mais relacionado a sentimentos de controle que não necessariamente envolvem machucar os outros, mas ser machucado. Por exemplo, a pessoa pode achar que não merece compaixão devido a coisas ruins que aconteceram a ela, como ser abusada ou terem dito que era uma inútil. Aqui, aqui pode haver um sentimento de não merecer, porque ela não controlou as coisas. Por exemplo, parar o abuso, ou não percebeu apoio parental, ou não recebeu apoio parental. No entanto, se controle for um problema, você pode sugerir. Quando tanta coisa à nossa volta parece fora de controle, incluindo outras pessoas, pode ser muito assustador acreditar que nós também não tivemos tanto controle. E acho que parte de achar que você não merece compaixão está lhe ajudando a se apegar a essa ideia de que aquilo estava no seu controle. Você pode explorar. O que você teria feito diferente para merecer compaixão? E então convide-a a pensar sobre situações em que ela tentou ser útil. Para algumas pessoas, as implicações de renunciar a um sentimento de não merecer compaixão significam abrir mão de um senso de controle e, portanto,
as implicações parecem ser imensas. O que é importante é articular essas, articular com ela essas implicações temidas, especialmente quando isso implica que podem acontecer conosco coisas sobre as quais não temos controle e simplesmente temos que tentar lidar com as consequências. Autocriticismo e merecimento. Os capítulos 4 e 5 exploram algumas das complexidades da vergonha e do autocriticismo. O autocriticismo também se liga a um senso de merecimento, porque, de certa forma, eles são lados opostos da mesma moeda. Se carregamos crenças de que não temos valor e não somos suficientemente bons, o que está associado a estratégias defensivas submissas evidentemente, essas estratégias vão manter nossa presença discreta. Isso enfraquecerá nossa autoconfiança e nossa reivindicação de recursos, o que alimenta um sentimento de não merecimento. É a defesa submissa subordinada que gera o sentimento de não merecimento, ou o direito de fazer reivindicações. Portanto, novamente, parte do processo de compaixão é explorar os medos subjacentes, de desenvolver um senso de si como merecedor e se libertar de defesas subordinadas involuntárias. Abordar o autocriticismo pode ser um passo importante para abordar questões de merecimento, mas sempre procurando os medos e as funções de manutenção desse senso de self. Sou bom porque sei que não mereço compaixão. Um tema relacionado ao que foi dito é denominado o paradoxo do self bom-mal, Gilbert 92. É quando a pessoa acha que deve ser um pouco boa porque ela sabe que está errada. Muitos anos atrás, uma cliente de origem muito pobre foi abusada por um quitandeiro. Ele lhe dava coisas da loja que ela usava para ajudar sua família. E então ela ia até ele intencionalmente. Ela ficou muito preocupada quando eu estava tentando ajudá-la a reduzir seu autocriticismo severo. Ela disse que deveria ser um pouquinho boa, pois sabia que estava errada em levar adiante. Mas se ela se perdoasse, isso a livraria da responsabilidade e então ela estaria realmente errada e seria nada além de uma vadia. É mais ou menos como ao aceitar que estou errada e que pequei, posso merecer redenção. Note o tema subordinado nisso mais uma vez. Havia, claro, muitas outras questões em torno da falta de proteção, etc., mas ser severamente autocrítica era, paradoxalmente para ela, uma forma de tentar manter o que há de bom em si. Na verdade, o medo de que, de alguma forma, a compaixão livrará a pessoa da responsabilidade não é incomum. Isso está ligado a muitos outros processos, como o medo do perdão para si e para os outros. O auto-perdão é extremamente importante em muitas terapias e, obviamente, na TFC, mas também pode ser intensamente resistido devido a essas questões. Já trabalhei com clientes que tinham conflitos religiosos e acreditavam que haviam nascido em pecado. Começar a examinar essa ideia era assustador. Eles podiam se sentir aceitos por Deus, contanto que percebessem que deveriam ser gratos por toda a compaixão que dessem, mas não tinham direito a receber nenhum tipo. Eles podiam se sentir aceitos por Deus, contanto que percebessem que deveriam ser gratos por toda a compaixão que dessem, mas não tinham direito a receber porque tinham nascido em pecado. Os astecas também acreditavam que seus sacrifícios eram sinal de gratidão.
Quando eu trabalhava em hospital, eu tinha contato com um padre muito amável, Arthur Reeves, que era excelente com esses tipos de temores religiosos. Tenha em mente que somos altamente orientados socialmente e, consciente e inconscientemente, muitas vezes temos o outro julgador no fundo das nossas mentes. É a cultura, né? O catolicismo, nossa. Uma cliente com forte senso de não merecimento havia feito um aborto quando era adolescente e achava que Deus desaprovava. Isso foi algum tempo antes dela tomar consciência de que parte de se sentir não merecedora era a ideia de que achava que Deus ficaria aborrecido com ela por tentar ter compaixão, mas porque ele ainda podia se importar com ela e se ela reconhecesse seu pecado e não pedisse compaixão. Às vezes, você pode perguntar: imagine que ninguém jamais soubesse que você estava sendo compassiva consigo mesma. Como isso mudaria as coisas para você? Para muitos, isso não mudaria nada, mas alguns tomam consciência do quanto eles têm uma plateia julgadora no fundo da mente, quando aos que lhes é permitido e o que não, quanto ao que lhe é permitido e o que não é. Esse eu sou bom porque sei que não mereço compaixão. Então, assim, se eu sou bom porque eu tenho consciência, se eu me der compaixão, então eu perco o pouco de bom que eu tenho. A ligação entre não merecer e não receber ajuda. Deixa eu ver aqui quantas. Vou fazer uma outra pausinha. Cadê? Como discutido no capítulo 4, quando as pessoas recorrem aos seus deuses ou pais, ou suas orações, solicitações não respondidas, sem resgate, veja o capítulo 3, elas ficam em uma situação muito difícil relacionada a atribuir as razões. Considere crianças que recorrem a seus pais na busca de apoio, amor, atenção e bondade. E os pais parecem nunca ter tempo ou, na verdade, são negligentes ou abusivos. Como elas explicarão isso? Não é raro que as pessoas sugiram que há alguma coisa com elas que as torna não merecedoras de sua ajuda. Não apenas isso, mas quando um cuidador poderoso ou uma figura divina também pode nos prejudicar pela desobediência, certamente não queremos pensar em termos de merecimento ou fazer reivindicações. Afinal, se alguém o priva do que você acha que merece e precisa, o que isso faz pensar? Como Freud destacou, se você está desesperado por ser amado, você pode ter medo de ter esses sentimentos hostis pelo outro, porque eles podem fazer com que se sinta não merecedor de ser amado. De certa maneira, portanto, não merecer compaixão é outro reflexo de silenciar o self, manter a cabeça baixa, não ser excessivamente confiante e, certamente, não começar a pensar em termos de merecimento. O capítulo 5 explorou como isso também pode ser o encobrimento de uma raiva intensa dirigida para as autoridades nocivas e que, por si só, pode ser um bloqueio para experimentar compaixão por si mesmo. Sim. Experienciar medo de uma autoridade punitiva, quando internalizado, pode influenciar seriamente nossa experiência de merecermos amor e compaixão. Para aqueles que são amantes de música, o Requiem de Mozart é basicamente uma súplica a Deus para não o ferir ou condenar enquanto ele reconhece seus pecados e seus status humilde. Há muitas crenças institucionalizadas de que Deus determina quem recebe o quê
quem é privilegiado nasce rei ou pobre, quem é merece ser salvo e quem não é salvo, quem merece compaixão e quem não merece. Existem discursos fortes que ainda são muito poderosos nas sociedades e arquétipos que internalizamos sem percebermos plenamente. Assim, a TFC tenta discutir essas questões com os clientes e examinar exemplos históricos de como as pessoas que têm medo de autoridades poderosas precisam manter suas cabeças baixas e achar que não merecem processos como perdão, compaixão e amor. Sentimentos de compaixão. Se os sentimentos estão tendo. Pera, só um minutinho. De novo aqui, peraí, pra você dar uma pausa. Sentimentos de compaixão. Se os clientes estão tendo dificuldades com sentimentos de bondade ou calidez, então, temporariamente, contorne-os, foque na criação de uma motivação que trabalhe com comportamentos. Por exemplo, mães deprimidas que perderam os sentimentos por seus filhos terão dificuldades se você tentar criar um sentimento de bondade ou compaixão. Em vez de focar em se você pudesse ser a mãe compassiva que queria ser, o que você faria? Indique que elas podem ter valores e anseios compassivos, mas estão tendo dificuldades com o sistema de emoção atenuada. Quando algumas pessoas estão muito fechadas ou enraivecidas, elas ainda podem dizer que genuinamente não se importam ou que nunca quiseram filhos, que isso foi um erro. Novamente, é importante uma avaliação cuidadosa, porque esse último tipo de problema é diferente daqueles que previamente tinham o sentimento, mas o perderam. Como na ACT, o foco em comportamentos que movem as pessoas na direção de seus valores pode ser extremamente útil. Então, simplesmente desvie do sentimento dos problemas de bondade, porque eles podem ser deixados para depois. Mas esse é um adiamento e não uma evitação. Não conseguir suportar o sofrimento. Para indivíduos que têm vivido em um mundo de vergonha, com sentimentos de solidão, afastamento, não ter muito senso de segurança ou proximidade e ter medo de se aproximar das pessoas, o início da jornada da compaixão pode lançar luz sobre o sofrimento enorme, sobre um sofrimento enorme. A mera possibilidade de poder ser cuidado abre as feridas da profunda solidão. Isso pode ser extremamente tocante na terapia, tanto que o cliente, tanto para o cliente quanto para o terapeuta. E o terapeuta deve estar seguro de si para ser capaz de manter esse nível de dor intensa sem sentir que ele deve se apressar no resgate. Ai, que difícil. O que poderia aprisionar essa dor. Por fim, isso se resume à questão da tolerância e da transformação. Nessa dor imensa, intensa, também pode haver outras emoções, como raiva ou medo. É improvável que os clientes se engajem nessa jornada se não se sentirem seguros. Isso provavelmente não é adequado para terapias de curta duração. Então, agora eu vou sair para buscar o Otávio, uma anotação, e já já eu volto para terminarmos aqui, deixa eu ver. Eu acho que é para a gente terminar, ele espera um pouco, vai, vamos lá. Memórias do trauma. Certo tipo de trauma podem produzir fortes FBRs. Como mencionado anteriormente, parte disso pode ser consequência da forma como o trauma pode evitar medo, vergonha, emoções vingativas, altos níveis de culpa e ou incapacidade de processar dor e tragédia. A ativação da mentalidade social da compaixão estimula a memória aversiva. Veja capítulo 25.
Ih, tá longe de a gente chegar lá, hein? É importante discutir de maneira clara a memória emocional com os clientes. Imagine uma pessoa crescendo em uma comunidade de extrema direita a quem é dito que homossexualidade é um pecado contra Deus e que ela vai para o inferno. Imagine o que acontece quando essa pessoa começa a experienciar sua sexualidade. Quando os indivíduos têm trauma na mentalidade social de cuidado, quando começam a abri-la com exercício de compaixão, o que pode emergir não são sentimentos de tranquilização, mas exatamente o oposto: memórias traumáticas e necessidades bloqueadas associadas a uma história do seu sistema de cuidado. Um cliente explicou que havia ido a um grupo de compaixão e, quando tentou trabalhar com compaixão, ele simplesmente paralisou e começou a dissociar, mas não sabia por quê, e então foi embora. Em alguns grupos e para alguns clientes, esse potencial é discutido antecipadamente e um conjunto de passos colaborativos é elaborado. Se os clientes sabem o que está acontecendo, sem sentirem vergonha por isso, eles têm muito mais chances de se manterem abertos. Herbert Edel, Gilbert e Brun exploraram memórias da infância, medos da compaixão, os níveis de ocitocina no sangue em grupos controle e pessoas com transtorno de personalidade borderline. Resumindo, escreveram o seguinte: escrevemos, né? Que é ele que está narrando. No grupo de personalidade borderline, os scores da escala de medos da compaixão dos outros, estavam significativamente correlacionados com os níveis de oxitocina. Além disso, a lembrança de calidez emocional dos seus pais durante a infância estava positivamente relacionada com os níveis plasmáticos de ocitocina dos sujeitos com personalidade borderline. Essas relações não foram encontradas no grupo controle. Também descobrimos que algumas pessoas têm reações solitárias e depressivas à ocitocina nasal. Estávamos examinando como a ocitocina intranasal, comparada com placebo, teve impacto nos efeitos de imaginar outra mente sendo compassiva com os indivíduos. Em geral, a ocitocina aumentou a facilidade com que as pessoas conseguiam se imaginar sendo cuidadas e os sentimentos associados a isso. Entretanto, alguns indivíduos que apresentaram pontuação baixa em se sentir socialmente seguro e conectado, pontuação baixa em autotranquilização e pontuação mais alta em autocriticismo, tiveram algumas experiências negativas com a ocitocina, incluindo raiva e frustração, uma sensação de tristeza, e acharam um pouco assustador. Barthes e colaboradores viram que quando era administrada a ocitocina, os indivíduos menos ansiosamente apegados recordaram da sua mãe como mais próxima e mais carinhosa. Em contrapartida, os indivíduos mais ansiosamente apegados recordaram da sua mãe como mais próximas e menos próximas e menos carinhosas. Isso talvez, em parte, porque se o trauma é codificado no sistema de cuidado, então é isso que começa a voltar se esse sistema for ativado. A questão é que isso também revela o que a mentalidade social está procurando e gera a experiência de solidão, desconexão e anseio profundo. Não é raro que, quando alguns clientes começam a se engajar na mentalidade social de cuidado, eles se descobrem chorando e olham para o terapeuta perplexos. Por que estou chorando? O que está acontecendo comigo? Alguns anos atrás, me perguntei se a ocitocina poderia, para algumas pessoas, ser experienciada negativamente e se poderia estar ligada à depressão pós-natal.
Se a ocitocina fosse ativada no nascimento, para algumas mulheres, isso desencadearia essas reações. Até o momento, não conseguimos fazer os estudos apropriados. Entretanto, atualmente, há evidências suficientes para sugerir que a ocitocina é um hormônio complicado que nem sempre gera sentimento afiliativo. Na TFC, quando é acionada ou ativada uma mentalidade social, muito depende de quais memórias estão codificadas nessa mentalidade e qual é a sua história de funcionamento. Por outro lado, também descobrimos que a maioria das pessoas em nosso estudo, na verdade, teve uma experiência melhorada de imagem mental de compaixão quando recebeu ocitocina comparada a placebo. Esse melhoramento da terapia com ocitocina está atualmente sendo pesquisado. Zilka Mano, muitas vezes é útil compartilhar essas informações com os clientes para que eles possam encontrar sentido em suas experiências e ter uma percepção dos passos que podem precisar ser dados para desintoxicar a mentalidade social de cuidado. A figura 6.4 apresenta uma visão geral. Como mencionado em capítulos anteriores, experienciar profundo pesar e dor pode ser uma das primeiras experiências de movimento em direção à compaixão. Para alguns clientes, a dor das perdas e das rupturas é devastadora e, sem uma base segura, muito assustadora. Mais uma vez, desenhar diagramas como esse pode ser extremamente útil para nossos clientes, pois eles oferecem uma ilustração para a compreensão de representações mentais complexas. Enquanto vocês estão desenhando juntos, o cliente também está comentando e desenvolvendo uma narrativa em torno desse modelo diagrama particular. Talvez ele esteja sugerindo que, para ele, a questão da negligência é um grande problema e que, quando começa a praticar a compaixão, ele tem um sentimento de vazio. Outros podem mencionar que, quando começam a treinar compaixão, eles podem ver o quanto ela estimula muitos sentimentos hostis neles. É por isso que é importante explorar o que está codificado na mentalidade de cuidado social. Para outros, a compaixão, na verdade, começa a silenciar o self de diálogos e experiências internas. O engajamento terapêutico aqui é para esclarecer a natureza dos FBRs, vê-los como uma sabedoria de proteção e então trabalhá-los. Podemos explorar qual defesa está sendo usada, como desligamento, evitação ou agressão, e o que está sendo protegido. Podemos também considerar a necessidade de construir as infraestruturas fisiológicas de cuidado e proteção. Embora algumas vezes seja sugerido que os FBRs podem ser comparados à propagação do fogo, como ocorre ao abrirmos a porta em um incêndio, somos aquele, como é que chama? Backdraft. Somos contra o uso dessa comparação e analogia quando trabalhamos clinicamente, porque para alguns clientes essa é uma imagem assustadora de algo que já é assustador. Na realidade, o que eles estão evitando é que no final vai curá-los, ao passo que os incêndios nunca curam ninguém. Uma analogia melhor seria abrir uma porta de um tanque de água que apagará um incêndio, mas você não quer abrir toda ela de uma vez e ser levado pela enxurrada de água pelo corredor. Todas essas analogias e metáforas só serão úteis se ajudarem o cliente a se dessensibilizar e descentralizar, para que possa começar a se engajar no que pode ser um material assustador. Trabalhando os próprios FBRs do terapeuta. Bell, Hickey e Bennett Levy
Destaco a importância de os terapeutas usarem seus modelos e suas práticas de terapia em si mesmos. Isso requer que também tenhamos a honestidade de admitir que nós, como todos os outros seres humanos, temos um cérebro complicado e um lado obscuro, e que precisamos sustentar isso compassivamente. Assim, reserve um tempo para pensar sobre essas partes de si mesmo que você considera como lado obscuro e, desse modo, não pode sentir compaixão. Passe um tempo pensando sobre como esses aspectos do seu lado obscuro podem interferir na sua habilidade de ser compassivo consigo. Experimente se você consegue se afastar deles e manter sua sabedoria compassiva, em vez de personalizar. Tenha uma mente que todos nós nos encontramos aqui com o cérebro complicado, que estamos chamando aqui de lado obscuro. Faz parte da nossa humanidade e do que Jung chamou de sombra. Nessa forma de terapia, conhecer, reconhecer e usar nossas sombras é importante para a individuação e o crescimento. Quanto mais o terapeuta estiver em contato com os lados sombrios potenciais e reconhecer que esse é um aspecto importante da coragem compassiva, mais fácil será se engajar nos FBRs. Quanto mais o terapeuta estiver tentando evitar ou se livrar do seu lado obscuro, só quiser as emoções afiliativas, mais difícil a TFC pode se tornar. Quando nós deparamos com pessoas que foram prejudiciais, é sábio lembrar de que elas não escolheram ter um cérebro assim e que podem ter gratidão por não ter, e que podemos ter gratidão por não termos um cérebro como esse. No entanto, como não temos esse cérebro, temos a responsabilidade de ajudá-las a melhorar da melhor forma possível a desenvolverem suas próprias mentalidades sociais de compaixão que podem ser ofuscadas ou sepultadas. Conversando com meus colegas em serviços forenses, essas são habilidades especializadas que não servem para todos os terapeutas. Ao trabalhar com esses colegas que me ensinaram tanto, vejo que sua coragem e sua sabedoria são extraordinárias. É verdade, né? Você reconhecer que o outro tem uma outra experiência e que não é melhor nem pior que você, né? Só é diferente. Conclusão. Alguns dos temas principais desse capítulo incluem reconhecer a importância da avaliação da natureza, das dificuldades que estão sendo apresentadas e as competências dos clientes antes da exploração de uma formulação orientada para terapia. 2. Como explorar as origens e a natureza das dificuldades de saúde mental das pessoas e as tarefas da terapia no modelo da TFC. As questões nucleares se relacionam à ativação do sistema de ameaça em diferentes domínios de funcionamento e diferentes mentalidades sociais. 3. As necessidades de esclarecer os pontos fortes e as sabedorias e orientação na direção dos principais valores e objetivos significativos, incluindo a construção de uma mente e uma autoidentidade compassivas. 4. Ao fazer a formulação, sobretudo com traumas mais complexos e dificuldades adversas ligadas à infância, antecipar e discutir FBRs potenciais e, com o tempo, inseri-los na formulação a ser abordada. 5. Explorar possíveis FBRs ao usar as mentalidades sociais de cuidado e se sentir socialmente seguro e conectado, como talvez parte do problema para esse cliente. 6. É útil destacar os FBRs como possíveis sabedorias de proteção para evitar vê-los como obstáculos ou sobrecarregados e bloqueados, em vez de como desafios e essências de trabalho. 7.
Ajudar os clientes a ver que seus FBRs podem estar ligados a mal-entendidos e a fatores históricos e fisiológicos. E 8, tenha em mente que a vergonha e processos, segredos não revelados, podem ser parte dos FBRs. Esse livro sugere que ter algum tipo de mapa das nossas motivações, nossas emoções, nossas competências e nossos comportamentos evolutivos nos permite ver padrões repetitivos. Por exemplo, começamos a ver como vergonha, autocriticismo, medos da compaixão podem estar ligados entre si como parte e parcela de relações subordinadas temerosas. De fato, existem, no momento, muitos estudos mostrando isso. Podemos certamente entender esses processos como ligados a crenças nucleares e esquemas, conflitos inconsistentes, não, inconscientes ou emoções. Vou começar de novo. Podemos certamente entender esses processos como ligados a crenças nucleares e esquemas, conflitos inconscientes ou emoção não processada, mas também precisamos ter uma visão de nossas necessidades humanas arquetípicas. Portanto, os FBRs são profundamente importantes porque inibem o acesso aos próprios processos que curam, o acesso à mentalidade social de cuidado. É por isso que muitos problemas de saúde mental estão associados a um profundo sentimento de solidão e desconexão, e a TFC coloca o recrutamento dos sistemas cerebrais para a criação de conexões de cuidado com o self e os outros no palco central da terapia. E a TFC coloca o recrutamento dos sistemas cerebrais para a criação de conexões de cuidados com o self e os outros no palco central da terapia. Namastê, muito obrigada. Desculpa mandar de última hora, tinha que ter gravado isso na segunda-feira, mas é sexta-feira. E foi feito na semana, né? Assim, nem sempre tudo sai como a gente planeja. Então, até a próxima, bons estudos. Não fiz muito comentário para a gente conseguir terminar, só foi a leitura mesmo. Mas eu acho bacana fazer um resumo, sabe? Com todos esses tipos, né, de os FBRs comuns, né? Colocar, citar os exemplos, ficaria assim mais. Que nem ele faz, né? Fazer esses esquemas, assim, a gente olhar tudo de uma vez, né? Ter um mapa. Acho bacana. Um beijo, bom final de semana, bons estudos.